Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Base Forte, esse podcast que foi criado para criar um ambiente para as pessoas cultivarem bons hábitos de vida, bons hábitos de saúde, para educar as pessoas que com simples mudanças na sua rotina, com simples mudanças no seu dia a dia, com adesão da alimentação saudável e da atividade física, tu pode viver uma vida muito melhor, com muito mais qualidade. E mais uma quinta-feira, estamos aí para disseminar e compartilhar informações relevantes para que tu tenha uma vida mais saudável. Hoje, o tema do nosso episódio é por que nós acumulamos mais gordura, né, após os 40 anos? Por que o nosso metabolismo ele fica um pouquinho mais lento após os 40 anos? E é sobre isso que a gente vai tratar e no fim a gente vai vir com uma estratégia testada cientificamente para que reverter isso que ocorre a partir dos 40 anos. Então nós vamos para a vinheta, fica aí até o fim. Bom, boa tarde, estamos de volta aqui para mais um episódio do podcast. Estou aqui com meu amigo Sandro. E aí, meu amigo Sandro, tudo certo? E aí, Rodrigo? Tudo certo. E contigo, tudo bem? Tudo bem. E aí, tu conseguiu dormir melhor essa semana? Conseguiu ou tá na pegada de trabalho? Continuamos plantão? na mesma, né? Mesmo? Continuamos na mesma, não muda muito. A rotina é sempre a rotina, né? Maravilha, é isso aí. Nosso corpo precisa de rotina, né? Exato. Então, meu amigo Sandro, nós, antes da gente começar a falar sobre esse tema de por que nós acumulamos mais gordura a partir dos 40 anos, eu gostaria de inspirar as pessoas e desafiar as pessoas a botar o seu tênis, né, botar a sua roupa de atividade física e inserir na rotina o podcast Base Forte, aprender com o podcast Base Forte fazendo uma atividade física. Eu mesmo, sempre quando eu vou correr, eu coloco um episódio do Spotify de algum podcast que eu gosto de ouvir e ouço também o podcast Base Forte e aproveito para caminhar 30, 40, 50 minutos, que é o tempo do episódio. Então, eu vou incentivar que as pessoas que estão em casa, elas botem seu tênis e saiam para fazer uma atividade física enquanto estão aproveitando e desfrutando do conhecimento, né? Um conhecimento transformador. Bom, meu amigo Sandro, mais uma quinta nós estamos aqui no nosso querido Estúdio Soul. Hoje, o Estúdio Soul nos esperou com uma salada de fruta, hein? Hoje Olha, é base forte. A gente assiste os podcasts aí, o pessoal tomando cerveja, uísque, vinho. Nada contra, né? Mas Base Forte tá passando a mensagem, a gente já chegou aqui já. Pelo menos uma vez na semana o pessoal aqui come bem. Né? No começo tinha bolachinha recheada, depois teve aí a bolachinha recheada saiu, veio uma uva, aí agora veio água, suco de uva, Base Forte tomando conta. Lentamente é mudança de hábito, né? Estúdio Soul, isso aí. Melhor estúdio de Porto Alegre para quem quer gravar o seu podcast, para quem quer disseminar, né, conhecimento, levantar sua voz aí. E então é isso aí. E além do Estúdio Soul, quem é o patrocinador? O patrocinador é o Detox 40. Olha aí. Detox 40 é um desafio que as pessoas que estão nos ouvindo e nos mandam algumas dúvidas, às vezes algumas perguntas, elas têm dificuldade de emagrecer. E também não gostam muito de ir para academia, né? Muitas delas não gostam. Então o Detox 40 é um desafio que tu faz com o peso do teu corpo, na tua casa. Tem toda a orientação, né? Ele cria um ambiente para que tu prospere na saúde, na qualidade de vida. Tem também um cardápio elaborado pela nutricionista, ou seja, tem o passo a passo ali certinho, tudo desenhado para que a pessoa saia do sedentarismo. Essa é a nossa missão, tirar o maior número de pessoas do sedentarismo. A gente sabe o quanto isso pode ser benéfico e quanto pode impactar na saúde, né? Então, aqui embaixo, né, no YouTube ou no Spotify tem o link do Detox, quem quiser conhecer, acessa lá, detox40.com.br, dá uma olhadinha. Cara, assim, a gente está produzindo conteúdo, é um conteúdo gratuito, de qualidade. Se tu gosta do nosso conteúdo, se tu tem ouvido o podcast, a gente pede, assim, se não for muito, né, pedir esse favor de que tu encaminhe para as pessoas que daqui a pouco tu sabe que tem alguma pessoa que está precisando sair do sedentarismo, sabe que tem uma pessoa, um familiar teu que está acima do peso ou que quer mudar de vida. Ter uma vida melhor, né, através da atividade física e da alimentação, do sono, enfim. Encaminha pro teu familiar, curte lá, embaixo ali tem uma mãozinha para curtir, no Spotify tem seguir, segue lá, porque isso ajuda muito a gente a
a crescer. E se tu tem gostado do conteúdo, a gente pede que tu nos faça essa gentileza. Maravilha. Então, vamos lá, meu amigo Sandro. Qual é o grande mistério da vida, Rodrigo? Por que as pessoas engordam depois dos 40 anos, né? Pois é, essa é uma pergunta fatal, né? Pergunta fatal, né? Muita gente se esconde para responder isso. Mas é uma pergunta recorrente, cara. Muitas pessoas perguntam, eu principalmente que estou em ambiente de academia, estou tentando fazer com que as pessoas emagreçam, todo mundo me pergunta por que eu passei dos 40 e aí eu comecei a engordar muito mais. Olha a coincidência, agora eu estava vindo para cá com o Uber, e aí o cara falou assim, falou bem assim, eu passei dos 40 e não consigo mais emagrecer. Aí eu falei para ele, escuta o episódio hoje, daí passei lá o Base Forte para ele. Boa. Escuta o episódio hoje que a gente vai tratar sobre isso. E cara, assim, ó, indo direto ao ponto, tá? Indo direto ao ponto, sem rodeio, né? Quando a gente nasce, até a nossa juventude, assim, os nossos hormônios, eles estão à flor da pele, né? As nossas glândulas, enfim, os lugares que produzem, né? Os hormônios, onde eles são produzidos, seja lá a tireoide, seja, enfim, a hipófise, seja o testículo que produz testosterona, né? Elas estão em pleno vapor. Então, até os 40 anos, o nosso corpo está produzindo no nível legal, né? A gente tem uma produção maravilhosa de hormônios. E o que acontece após os 40 anos, cara? Após os 40 anos, começa uma redução na produção dos hormônios. E eu posso citar aqui tipo um tripé, assim, que é o tripé que fica mais sensível e fica mais, não preguiçoso, mas que começa a diminuir a sua produção, né? No caso do homem, são os testículos, né? Começa a baixar progressivamente. Existem estudos que mostram que é cerca de 1% a cada ano, após os 40, que começa a baixar a produção de testosterona. E nas mulheres, o estrogênio, a progesterona também, né? Que são hormônios que são produzidos, eles começam a baixar um pouquinho a produção desses hormônios, né? Além da testosterona, que seria talvez o primeiro tripé, a primeira base do tripé, existe um hormônio, existem vários hormônios, que são os hormônios da tireoide, né? Esses hormônios da tireoide, eles também, quando a tireoide começa a ficar um pouquinho preguiçosa, vamos falar assim para que as pessoas entendam, começa a haver um acúmulo maior de gordura, principalmente na cintura abdominal, né? Daí a pessoa fala, eu tenho essa pochetinha, eu não consigo perder depois dos 40, não tem jeito. Até tem como, nós vamos tratar disso depois, mas é que fica mais difícil, então a pessoa vai ter que ligar alguns sinais de alerta e fazer algumas mudanças na sua rotina para estimular com que esses hormônios continuem sendo produzidos, porque é possível fazer um estímulo, é possível adotar um estilo de vida que esses hormônios continuem trabalhando ali. E para mim o terceiro, daí para fechar o tripé, é o hormônio GH, né? O hormônio GH é o hormônio da vida, né? Tipo, todo o desenvolvimento, todo o crescimento, enfim, o aumento de massa muscular, de massa óssea, enfim, cara, a formação do cérebro, o GH formação do músculo cardíaco, do músculo esquelético, o GH está diretamente relacionado a isso, a estrutura do nosso corpo, a força, a potência. Ele é um hormônio mágico, né? Porque ele traz vida, né? Ele traz crescimento, traz desenvolvimento. E aí, esse daí talvez seja que a partir dos 40 anos a produção dele vai pela metade, né? Então, geralmente a partir dos 40 a gente começa uma estabilização, né? Então eu queria dar atenção para esses 3 hormônios, né? Esses 3 hormônios que são hormônios fundamentais para que a gente não acumule gordura. Quando a gente está produzindo esses hormônios, por exemplo, a gente joga futebol. Quando eu sou jovem, eu tenho 20 anos e jogo bola, né? Tem uma descarga absurda hormonal e tu já tem uma produção regulada. Então, a chance de tu, numa partida de futebol, queimar mais gordura do que uma pessoa de 40 anos é imensa. Só que a partir dos 40 anos já não é mais assim. Precisa haver um pouquinho mais de regularidade, né? Então, cara, eu vou trazer um estudo, tá? Para a gente começar o podcast e começar a nossa resenha, eu vou trazer um estudo que é o seguinte estudo, né? Dentro dessa pergunta, desse espectro, né? O que a gente precisa fazer para que essa produção não baixe? Essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer. Porque, claro, com 40 anos já são 40 aniversários, né? São 40 bolos, 40 refrigerantes, 40 docinhos. A pessoa vai comendo mais, vai acumulando, né? 20 anos,
tu comeu uma quantidade X de alimento e tu tem todos os teus hormônios ali à flor da pele. Agora tu pega um adulto que está nos ouvindo que tem 40 anos ou um adulto mais velho ainda que tem 50, já comeu muito mais, as prioridades na vida já mudaram. Geralmente a pessoa chega nos 40, nos 50 anos com a vida já mais estabilizada, né? Diferente dos 20 que faz estágio, faz faculdade, trabalha e come qualquer coisa, nem come às vezes, passa o dia todo sem comer. Geralmente o adulto que está mais estabilizado, que está ali com seus 40, 50 anos, vai tomar um bom vinho, vai sempre tentar se organizar para ter uma boa janta em casa, vai comer e vai acabar comendo mais, né? Então não é só que os hormônios baixam, o contexto da vida da pessoa muda também. Não sei se tu concorda comigo, mas tu devia ter uma vida com 20 anos, a tua alimentação era totalmente diferente da que tu tem hoje quando tu tem 36 anos. Eu tive a consciência de melhorar, né, a alimentação nesse tempo aí dos meus 20 anos até agora. O que eu comia no passado não é nem comparável ao que eu como agora. Mas eu acho assim que a gente não pode só bater nos hormônios, porque deve ficar aquela coisa que todo mundo fica assim, não, porque eu tô engordando por causa dos meus hormônios, que baixou o hormônio, que eu tenho um distúrbio, que eu tenho aí, a pessoa começa a procurar alguma doença, na verdade, né? E quando a doença não existe, né? Então existe sim essa alteração hormonal, né? E é muito interessante a diferença entre homens e mulheres, né? O homem, ele tem a testosterona e a mulher tem o estrogênio, né? O homem também tem estrogênio e a mulher também tem testosterona, né? Em proporções que cada organismo se mantém ali, né? Para manter as características, né? Depois de os 40, 45 anos, as proporções começam a se alterar, né? O homem começa a baixar a testosterona, a mulher começa a baixar o estrogênio, né? Para o homem não muda tanto, assim, a questão fisiológica, o funcionamento do organismo, a baixa testosterona, talvez um pouco mais em relação à libido ou questões mais sexuais, mas para a mulher muda totalmente, né? Que é a questão da menopausa, então tem toda uma alteração comportamental, alteração, né, de sintomas que podem aparecer nesse período, né? E aí, nesse ponto aí, acontece uma redistribuição da gordura, né? Tanto que para a mulher, principalmente, né, quando o estrogênio começa a decair, né, gradativamente, não é uma coisa brusca, né? Então, se é uma coisa brusca, é uma doença, mas gradativamente, né? Pode ser uma coisa brusca dependendo do estilo de vida da mulher. Se for uma mulher sedentária, se for uma mulher que não se alimenta direito, elas podem até antecipar a menopausa, né? Eu tenho alunos que com 34 anos entraram em menopausa. Sim, mas aí a gente vai entrar numa outra discussão que eu acho que é um ponto aí que foge um pouco da situação do emagrecimento, né? Mas o que eu quero pontuar é a relação da distribuição da gordura, né? Então, a mulher, ela vai, ao longo do tempo, redistribuindo a gordura dela, tanto que a mama, no caso, né? Quando a gente faz o rastreamento para o câncer de mama, os exames eles são melhores visualizados a partir dos 40, exatamente por essa distribuição de gordura, que a mama, que é um tecido lá na juventude dos 20 aos 30 e poucos anos, fibrose, um tecido colagenoso, né? Um tecido que não se mostra muito bom assim em imagem de raio-x que a gente faz, por exemplo, a raio-x da mama, né? Para ver o câncer de mama. Então, a partir dos 40 começa a substituir esse tecido por gordura e aquilo ali começa a aparentar melhor no exame, começa a definir melhor o que a gente está buscando ali quando faz o rastreamento de câncer de mama, né? E é bem diferente a redistribuição, porque a mulher ela tem uma tendência a mais por conta do estrogênio de acumular gordura no quadril, enquanto o homem tem uma tendência a acumular gordura na cintura, né? Então, tu vê, a partir dos 40, os caras estão barrigudinhos e as mulheres estão com o quadril largo, né? Isso aí é natural, digamos assim, né? Em virtude dessa redistribuição da gordura, né? Mas que nem tu falou, o estilo de vida, ele vai atuar nesse ponto, ele vai mudar bastante, né? E uma das coisas que a gente já falou aqui, que eu acho importante também, que faz parte da questão hormonal, é o cortisol. Quando a gente tem 20 anos, nossa preocupação é totalmente diferente quando a gente tem lá uns 30, 40. A gente imagina que a pessoa ao longo da vida ela vai assumindo compromissos, ela vai assumindo dívidas, ela vai assumindo cargos, ela vai investindo na carreira, ela vai criar uma família, ela vai ter filhos ou não vai ter filhos, vai ter o cachorro, enfim, ela vai ter situações na vida dela que vão impor ela certos desafios um pouco maiores, né? Então, o estresse é um fator que vai entrar junto aí nesse processo todo aí de envelhecimento, né? O estresse que eu não tinha lá na minha juventude, que meu pai me bancava, que eu estava tranquilo, estava na faculdade, minha preocupação maior era ela passar na prova, agora não, agora eu tenho um apartamento para pagar, eu tenho um filho para sustentar, eu tenho um carro, então eu tenho as minhas preocupações do dia a dia, meu emprego, meu chefe, e o cortisol ele começa nesse ponto a entrar muito
presente, assim, no dia a dia da pessoa, né? Que é o estresse. É um hormônio importante, um hormônio que a gente já apontou aqui que a gente não consegue viver sem o cortisol, mas quando a gente vive com o cortisol sempre presente na nossa vida, a gente começa a ter os malefícios, né? Que é toda aquela cascata que a gente já comentou aqui, né? Da pessoa começa a ter mais resistência à insulina, né? E a resistência à insulina leva a pessoa a comer mais, né? Então, quando tem insulina circulando a mais no nosso organismo, a gente começa a comer mais. Só por ter uma ideia, o cortisol alto, ele aumenta a tua frequência cardíaca basal. A pessoa tem lá uma basal, por exemplo, de 70, quando ela passa um dia muito estressante, e aí ela vai fazer um monitoramento. Eu já vi isso em atletas, né? A gente faz um monitoramento dos atletas. No início da pré-temporada, a frequência basal deles é uma. E vai passando a pré-temporada, tu vai monitorando a frequência, vai tendo os dados em tempo real. E a frequência basal, ela muda, porque a pré-temporada é muito estressante para o atleta. Ele sofre muito, ele cansa muito, ele corre muito mais, ele faz muito mais força, enfim. A pressão sobre ele aumenta muito, porque vai iniciar a temporada e aí ele vai ter que jogar, ter que enfrentar os desafios ali. E aí o cortisol, né, começa a ser descarregado na corrente sanguínea, e aí muda até a frequência cardíaca basal, que é aquela frequência cardíaca... Sim, né, uma alteração importante, né, Além que é o disso, nosso fisiológico. Aí começam a aparecer as lesões, né? Então o cortisol é o hormônio do estresse, digamos assim. O cortisol é o hormônio que muda, né? Ele muda, vai tirar o sono da pessoa. A pessoa que passou o dia mais estressada, ela vai liberar mais cortisol, e aí pode ter certeza que a noite dela não vai ser parecida, como se ela tivesse aliviado o estresse um pouquinho ao longo do dia e não tivesse deixado aquela carga de estresse tomar conta dela. Exato. E uma coisa que a gente pontuou também aqui, agora não vou me lembrar em qual episódio, mas a questão em relação à atividade física, né? Se o cortisol já atrapalha o nosso sono, né? Atrapalha a nossa qualidade de sono, que tem tudo a ver com o nosso emagrecimento, com toda a questão assim do como o alimento vai se processar no nosso organismo. Então, se a pessoa tem uma vida estressante ou ela está num período estressante, né? Mesmo que ela pratique alguma atividade física, seja o mínimo possível, ela não vai ter o ganho total daquela atividade física, ela vai ter um ganho menor, porque o cortisol vai atrapalhar ela nesse sentido, né? Por quê? Porque ela não vai conseguir dormir para ter os benefícios, né, da atividade física, e ela não vai conseguir se alimentar, né? Porque o cortisol em altas concentrações ao longo do tempo faz aumento de insulina, e a insulina, né, como eu falei, é um hormônio que vai prejudicar aí a nossa alimentação, nosso metabolismo, vai fazer acúmulo de gordura na barriga, e isso tudo, de certa forma, vira uma cascata ao longo do tempo, né? E o que acontece ao longo do tempo, né? Isso a gente está falando imediatamente, mas depois de 2, 3 anos, a pessoa acaba parando de se exercitar, ela acaba perdendo a vontade de fazer uma atividade física ou de comer bem, porque ela está excessivamente com cortisol, né? Tem até, agora não me lembro, um estudo que fala que a pessoa acaba criando um estado inflamatório dentro dela, né? Então ela fica inflamada mesmo, como se tivesse uma doença infecciosa aí que vai consumindo ela, né? Que vai fazendo com que a gordura vá se acumulando, e vai fazendo com que a gordura se acumule nas artérias e vai fazendo com que ela comece a adoecer. Por isso que muita gente diz, depois dos 40 só degringolei, né? Só apareceu doença na minha vida. Não é aos 40, né? Tu tá há 20 anos aí, pelo menos, na tua vida, fazendo esse mecanismo aí de retroalimentação aí, de estresse, de uma alimentação, de sedentarismo, que vai lá nos 40 anos estourar em alguma coisa. Aos 40 anos a gente tem um quadro desenhado, então, né? Sim. Tem um quadro desenhado. Tu junta mudança de prioridade, né? Mudança de fase de vida. Com 40 a pessoa já sabe o que é boleto. Sim. Né? A pessoa já sabe o que é boleto, já sabe o que é financiamento, já sabe o que é hora extra. Tem uma dívida todo mês batendo na porta. Que é meta. Muitas vezes a pessoa já tem um filho aí, adolescente, apurrinhando a vida da pessoa. Vai aguentar esse adolescente. Exato. Então mudou, o quadro mudou, né? E o quadro que se desenha é esse. Cortisol mais alto, a pessoa acaba tendo uma responsabilidade maior de vida, acaba estressando mais. E aí isso sinaliza para a tireoide da pessoa, sinaliza para os testículos na produção de testosterona, que é um hormônio da vida, né? O hormônio da libido, é o hormônio que dá potência, né? Que faz a pessoa fazer atividade física. Não, e o estresse, né? Só para a gente pontuar aqui, né? A questão do cortisol, o estresse, ele modula toda a nossa questão hormonal. Então, a gente falou aqui da menstruação, né? A menopausa.
A mulher pode entrar numa menopausa por conta do estresse. Ela pode ter uma parada brusca do período menstrual dela, que ela estava esperando ali chegar naquele período, pode ter uma parada brusca por estresse, né? Então, altera todo o metabolismo, inclusive cerebral, né? De produção hormonal, o estresse. E para que as pessoas entendam, como assim desacelera meu metabolismo? Como assim meu metabolismo fica mais lento? Justamente por isso. Começa com o teu comportamento de se manter uma pessoa sedentária, não dar atenção à atividade física. Alguns hormônios, né, estressores, eles começam a agir, tomar conta do teu circuito hormonal, e aí esses hormônios, que são os hormônios que nos trouxeram a vida até agora, eles começam a baixar a sua produção. Então, esse é o quadro pintado. E aí, como eles baixam a produção, qual que é a primeira resposta que o corpo faz? Começar a diminuir a quantidade de massa magra. A pessoa tem uma quantidade de músculo até os seus 40. Como o músculo está consumindo energia, os hormônios já não estão mais dando conta de manter essa musculatura ativa, custa muito para o corpo manter isso. Aí o que o corpo faz? Inteligentemente ele começa a mandar embora o que está consumindo. Mas na verdade o corpo joga contra ele mesmo. Por quê? Porque tendo mais massa muscular, o teu metabolismo vai ficar mais acelerado, né? Então justamente é esse o quadro. O teu metabolismo desacelera porque tu começa a te comportar de uma forma diferente a partir dos 40 anos, né? A partir dos 30, dos 40. E aí teus hormônios começam a diminuir a produção. E daí o que acontece com a pessoa? Começa a acumular aquela gordurinha na barriga. E por que na barriga? Porque a barriga, né, o nosso tronco é rico em adipócitos. 70% das nossas células adiposas elas estão na nossa região abdominal, na nossa região torácica. 70% das células adipócitas. Então a gordura vai se acumular ali onde ela já está preparada para ser recebida. Então as pessoas precisam ter atenção a isso. Aí tu falou agora da questão da massa magra, né? Como isso é importante, como as pessoas não dão o menor interesse em relação a isso, né? Eu não tô falando de ir pra academia, ficar bombado e coisa e tal, mas é tu manter o tônus, que a gente tem um tônus que chama assim a musculatura que segura a nossa carcaça, né? Os nossos ossos, os nossos órgãos, tudo. A gente tem uma certa força muscular preservada ao longo da vida. Só que a partir ali de uma certa idade, na meia idade, 40, 50 anos, se a gente não acumulou carga ao longo da vida, se a gente não preservou essa musculatura, se a gente não fez nada em relação a essa musculatura ao longo da vida, a gente vai começar a perder. E aí, o que acontece geralmente quando a pessoa envelhece, né? Começam as doenças articulares, né? Problema de joelho, problema de coluna, problema de locomoção, então a pessoa tem dificuldade de subir escada. E isso também é um dos outros fatores que levam as pessoas a perderem a vontade de fazer atividade física, se lesionam. Então, a mínima atividade física que a pessoa fala já se lesiona, ou vai subir uma escada, se lesiona, ou vai fazer, sei lá, carregar uma sacola no supermercado, se lesiona. Aí tá sempre no ortopedista, tá sempre no massagista, tá sempre aí procurando algum tratamento alternativo para tratar as lesões. E aí, ao longo da vida, se a pessoa viveu o suficiente, aí a média da expectativa de vida de 80 anos hoje, né, na população mundial, se a pessoa chegar aos 80 anos, ela vai ter o maior problema do idoso, que é o quê? As quedas, né? O que mais mata o idoso, além das doenças gerais, né? Se a pessoa passou pelo câncer, pelo infarto, pelo derrame, pelo diabetes, né? Ela vai chegar lá no final da vida dela com o quê? Problema articular, musculatura, problema de locomoção. Ela vai querer fazer alguma atividade, ela vai cair, vai quebrar uma perna. E depois que vai quebrar uma perna, isso aí é uma bola de neve que não termina mais. Sandro, tem uma coisa que eu quero pontuar, assim, que também é da área do treinamento. O nosso cérebro, quando ele na velhice, começa a diminuir o número de células, né? E existe uma região responsável pelo equilíbrio no nosso cérebro, a região que coordena o equilíbrio. Por que criança, adolescente dificilmente cai, né? Porque essa região está bombando no desenvolvimento. Mas a região responsável pelo equilíbrio é o cerebelo. E aí, a partir dos 40 anos, tu começa a ter uma perda progressiva, né, de células neurais e também no cerebelo. E aí quando chega lá nos 70, nos 80, a massa cerebral ali nessa região, ela já diminuiu drasticamente. Por isso que o idoso cai muito, porque ele realmente, a região responsável por coordenar o equilíbrio dele não funciona. Só que já existem pesquisas, né, existe uma vasta literatura na ciência que mostra que os idosos que treinam, principalmente musculação, que fazem caminhadas e que não perdem sua funcionalidade, eles conseguem frear essa queda abrupta assim, da perda de massa encefálica ali no cerebelo, que é o que comanda o equilíbrio.
Então, assim, a urgência, né, a necessidade de que as pessoas se movimentem, a necessidade de que as pessoas... Cara, se tu tá nos ouvindo e tu tu é sedentário, tu tá sedentário, e tu realmente não tem tempo, encontra. Tipo, como é que é? Espanca a tua agenda. Abre um espaço nela. Faz um esforcinho para, antes de trabalhar, meia horinha, começa com uma caminhada, aí tu não vai ter lesão, né? A pessoa precisa ter uma base, né? Precisa ter uma base. Então, agora eu quero trazer a boa notícia, né? A gente já falou, né? Pintou o quadro e é esse quadro que se instalou. Então, agora a gente vem sempre nessa segunda parte e daí caminhando para a parte final. Qual que é a boa notícia, cara? A boa notícia é que isso tem solução. E aí eu quero falar da minha prática específica, assim, porque eu já tô há 12 anos formado, né? E, sei lá, trabalhando com atletas, trabalhando com pessoas, já trabalhei com muitos idosos também. E aí eu costumo, na minha prática, fazer uma avaliação nas pessoas, né? Eu tenho lá o meu material e não de mês em mês, porque é muito curto, não dá tempo de um mês para o outro ver o resultado, no idoso, por exemplo. Mas aí eu quero falar especificamente de um aluno meu de 60 anos, né? Que eu vou falar esse exemplo, mas já pode, assim, respingar em outros alunos também, porque já é algo que eu já percebi que é um padrão, assim. Eu comecei a atender um aluno de 60 anos, que era fumante, que bebia regularmente, assim, já estava acima do peso. E aí eu fiz a bioimpedância nele, né? O que é a bioimpedância para as pessoas saberem? Bioimpedância é uma avaliação que um profissional capacitado faz, pode ser médico, pode ser preparador físico, pode ser nutricionista, enfim. Ele faz, e aí a bioimpedância dá um resultado. Qual que é o resultado? Quanto de músculo tem no teu corpo? Quanto de gordura tem no teu corpo? Qual que é a velocidade do teu metabolismo basal? O que é o metabolismo basal? É quanto de caloria teu corpo consome. Então a bioimpedância me dá essa avaliação. E aí a bioimpedância que eu faço, ela me dá um outro retorno também. Ela traça um perfil, ela dá uma idade metabólica para a pessoa. E aí, geralmente a pessoa que chega nos 60 sedentária, que tem lá 60 anos, cronologicamente, né, viveu 60 anos, o metabolismo dela tem uma idade de 70. Né, porque o percentual de gordura está muito alto, o percentual de músculo está baixo, o corpo já está consumindo a massa magra. E aí a gente começa a fazer um trabalho. Então eu vou falar especificamente desse caso. Aí eu incentivei o aluno, né? Eu não mando no aluno, mas eu incentivo muito o aluno que ele comece a ter atenção nos seus hábitos alimentares e de sono. Por quê? Se ele se alimentar bem, dormir bem, ele vai chegar no treino, vai conseguir fazer um treino forte, que vai causar um estímulo hipertrófico nele, ou seja, vai fazer com que a massa muscular volte a ser despertada, né? Aquela pessoa fala, parece que meu músculo está dormindo, parece que adormeceu. Claro, porque tu não está utilizando o teu músculo. E não falo só em músculo esquelético, falo no músculo cardíaco também. Às vezes a pessoa vai caminhar um quarteirão, subir um lance de escada e já está ali... Porque o coração está fraco mesmo, é um músculo que não está treinado. Né? E aí esse aluno começou a treinar e daí em 6 meses eu refiz essa avaliação. Só que em 6 meses, cara, ele perdeu 10 quilos, né? Estava acima do peso. Além de ele perder 10 quilos, ele excluiu o álcool da vida dele, excluiu o cigarro da vida dele. Pensa numa pessoa disciplinada, né? Tem que ser disciplinada. Inclusive, esse aluno, a vida dele ele é engenheiro, então já é uma pessoa que tem uma característica de disciplina muito maior que outras pessoas. E aí, cara, daí eu fui fazer a avaliação, 10 quilos a menos e tal, aí 60 anos, mas a idade metabólica dele 48. Ou seja, ele ganhou, sei lá, 22 anos, ali em 6 meses ele recuperou 22 anos de metabolismo, ou seja, ele forçou tanto, ele imprimiu uma força tão grande para perder peso, para melhorar de vida, que ele regrediu 22 anos no metabolismo. Ele voltou a ter um metabolismo de 48 anos. E a balança me passa essa informação. E precisa ver a alegria dele. Até tem a foto dele no celular aqui, segurando ali a avaliação, 48 anos metabólico. E aí é muito mais fácil manter. É muito mais fácil manter isso daí, tu sair dos 70 e vir para os 48, e aí tu manter 48, 50, sabe? Manter um metabolismo ativo. Mas aí o que tem, Rodrigo, o que tem que fazer para acontecer isso? A grande pergunta é, o que tem que fazer para acontecer isso? Bom, a pessoa que passou dos 40 e cultivou o sedentarismo e foi uma pessoa sedentária, não se exercitou muito ao longo da vida, naturalmente vai acumular mais gordura na barriga, porque ali tem muito mais adipócito. E concomitante a isso, ela vai diminuindo progressivamente a massa muscular. Isso é um quadro perigoso, né? Um quadro depreciativo. Isso daí. Só que aí, quando a pessoa começa a se exercitar da maneira certa e existem os exercícios certos, aí ela começa a ter essa mudança do perfil metabólico. E aí eu queria que o estagiário aqui, o estagiário do Base Forte,
colocasse um exercício na tela. Não, espera um pouquinho, estagiário, espera que eu só vou terminar de dar essa explicação aqui, que é o seguinte, a musculação, foi publicada uma pesquisa no Journal of Medicine and Sports, né, que é um jornal super conceituado de medicina e atividade física, e eles submeteram homens a um treinamento de força. Para quê? Para justamente frear essa baixa produção de hormônios. Eles queriam ver o quanto o treino de força ele influenciava no aumento da produção de hormônios, né? O quanto o treino de força, como o adulto maduro já está perdendo essa produção, eles queriam ver quanto o treino ia fazer com que isso fosse freado. E aí eles colocaram as pessoas a fazer alguns exercícios. E aí se detectou nessa pesquisa que os exercícios uniarticulares sentados não são os melhores. O que seria um exercício uniarticular sentado? Agora sim, estagiário, agora eu vou pedir para que tu coloque na tela aí o que é o primeiro exercício lá. Para quem está no Spotify escutando, depois assiste. Por exemplo, a pessoa está em casa, a pessoa é sedentária, ela já fica mais tempo sentada, né? Sim. A pessoa já fica mais tempo sentada. Então ela chega na academia, o que ela faz? Fica sentada. Ela fica sentada. Já é a estratégia errada. Isso Sim. é até um alerta para os profissionais de educação física. Não deixam a pessoa que é sedentária fazer exercícios na academia sentado. Olha ali a posição da moça. Claro que é uma moça atleta, mas assim, imagina só um sedentário chegar na academia e o professor, primeiro exercício, bota a pessoa para sentar. E aí já está errado, né? E esse exercício é um exercício de uma articulação só trabalha a articulação do joelho e só ativa um músculo, que é o quadríceps. Então a pessoa está sentada e está trabalhando só um músculo. Bom, estagiário, pode tirar esse vídeo e aí eu quero que tu coloque o outro vídeo agora. E qual que é o outro vídeo? O outro vídeo são os exercícios multiarticulares, que é a estratégia certa para a pessoa que está tendo seu metabolismo mais lento, o metabolismo está ficando mais lento. Existe uma estratégia certa, que é a estratégia da utilização dos exercícios multiarticulares. O que são os exercícios multiarticulares? São exercícios em pé, né, que a pessoa vai usar várias articulações. Aí tu pode ver aqui, por exemplo, o agachamento com barra, né? A pessoa chegou na academia lá, ela vai botar a barra nas costas, né? Vai estar trabalhando a articulação do tornozelo para estabilizar o movimento, vai estar trabalhando a articulação do joelho, vai estar trabalhando a articulação do quadril, né? Vai estar sustentando com os ombros aqui a barra. E aí os caras viram que esses exercícios multiarticulares na pesquisa, o resultado de pesquisa, logo depois que acabava o treino, eles iam lá e mensuravam através de uma coleta sanguínea o quanto tinha aumentado a produção de testosterona, né? E logo após o treino, tinha aumentado 5% a produção de testosterona nos homens, né, que treinaram. Só que aí, 15 minutos depois, eles faziam uma coleta de novo e analisavam quanto tinha de testosterona, quanto tinha de GH na corrente sanguínea. E o aumento era de 30%. Ou seja, para quem está nos ouvindo, se a pessoa está nos ouvindo e está sedentária e não está fazendo atividade física, está tendo uma queda de produção de hormônio, por isso que está acumulando essa gordura na barriga. Então essa pessoa precisa com urgência passar a fazer atividade física. E a ciência nos mostra que esses exercícios multiarticulares são os exercícios mais eficazes para fazer com que as suas glândulas acordem e voltem a produzir os hormônios, e aí sim as pessoas vão começar a perder aquela gordura da pochete, aquela gordura da barriga que tanto incomoda elas. Eu acho que isso é uma informação importante para dar para as pessoas. Bacana isso, hein? Agora o pessoal vai estimular aí os professores a fazerem exercício multiarticular, mas pontuando, né, para as pessoas aí de mais idade, né? A gente não está falando aqui do jovem ou da pessoa que já pratica atividade física constante, né? Não, a pessoa, isso serve para todo mundo, né? Mas o estudo em si ele foi focado numa população específica, né? Foi focado em adultos de 40 anos. Isso. Homens adultos de 40 anos. O estudo foi direcionado para essa faixa etária, onde começa o decréscimo na produção dos hormônios. Então, cara, a gente tá aqui falando, né, todas as quintas, toda quinta tem um episódio, e até eu vou abrir um parênteses agora, se tu tá aí, né, ainda tá nos ouvindo, curte esse vídeo, vai nos ajudar pra caramba, né, se não for pedir muito, vai lá, compartilha, manda para alguém da tua família que não tá fazendo atividade física, né, segue a gente no Spotify, aproveita esse tempinho aí para dar essa moral pra gente crescer também. Mas é uma informação rica, cara, rica, porque imagina só, a pessoa tá sedentária e chega na academia e fica sentada. Qual é a lógica disso, entendeu? E a pesquisa mostrou que isso é um tiro no pé do professor, porque o aluno vai se desmotivar e vai sair,
E é um tiro no pé do aluno, que está pagando, mas não está colhendo o melhor benefício daquele exercício, né? Talvez as pessoas, quando se frustram, né, porque vão para academia, ficam um certo tempo lá e não vêem resultado nenhum, talvez seja a forma como ela esteja fazendo atividade física, né? Talvez Ou claro, seja a né, forma. mas isso a gente está pontuando, né? Pode ser várias coisas, né? Um misto de coisa, alimentação, sono, tudo influencia, né? Então a bandeira que eu queria levantar agora para caminhar para o fim do episódio é o seguinte: a bandeira que eu queria falar é a mesma bandeira de todos os episódios. As pessoas vão cansar de ouvir eu falando. Começa a fazer atividade física, sai do sedentarismo, te esforça um pouquinho mais, te organiza, porque assim, desse quadro que a gente pintou, sabe qual que é o grande segredo para te trocar de quadro ou mudar a fita? Organização. Se tu começar a te organizar e encontrar um tempinho na tua agenda para te exercitar, encontrar um tempinho na tua agenda para te alimentar, tu logo tu vira esse jogo. Né? Tu vira esse jogo do sedentarismo, tu vira esse jogo da gordura localizada que te incomoda. E eu queria contar uma experiência também, né? Eu tô te acompanhando nas redes sociais, eu tô vendo que tu tá correndo também, né? Tu inseriu a corrida na tua rotina. Mas esse domingo, cara, eu me preparei para fazer a maior distância, né, de corrida que eu fiz até hoje. Eu nunca tinha corrido mais que 10 km. Na minha vida toda, nunca tinha corrido mais que 10 km. Eu tava treinando 5, 8, já com foco nesse domingo do dia 2 de outubro. E aí eu acordei, tomei meu café, tomei minha água, 8 horas, e aí eu queria sair 8h30, 15 para as 9, para correr os meus 10 quilômetros. Meus 10, 12. E aí, para quem não sabe, né, eu moro na Zona Norte, aqui em Porto Alegre, eu pensei, eu vou sair da Zona Norte, eu vou sair daqui da minha casa e vou correr até o gasômetro, que é no centro. E eu só vou parar quando eu enxergar o gasômetro. Eu não tô nem aí, eu vou com essa meta, eu não sei quantos quilômetros vai dar até lá, mas eu só vou parar lá. E aí, cara, e foi sensacional. Foi um dos melhores dias do ano, assim, porque além daquele ingrediente do desafio, sabe? Pô, eu vou me desafiar, eu vou sair da minha zona de conforto. Era um domingo de eleição, então a cidade não tinha acordado ainda, sabe? Era 8h30, 15 para as 9, assim. Então as ruas estavam vazias, o tempo estava agradável. E aí eu só ficava pensando naquela água de coco que tem na orla, né? Do gasômetro. Quando eu chegar lá, eu vou tomar essa era a minha recompensa. E aquilo ali me alimentou. E, cara, juro, assim, ó, sem mentira, quando eu cheguei perto dos 10 km, a partir do 8º quilômetro, o cansaço começou a aumentar muito, porque foi o limite que eu já tinha treinado. Mas a partir do quilômetro 8, cara, daí o cansaço pegou, assim, e no quilômetro 10, eu tava perto da rodoviária, ainda faltava fazer todo aquele círculo da orla, assim, né? Eu falei, não, cheguei até aqui. É uma distância boa, né? Ali. Distância boa. Eu cheguei até aqui, não vou desistir, né? A perninha já tava começando a querer dar uma câimbra na posterior, na panturrilha. E eu, não, cara, cheguei até aqui, já era, agora vai. E daí eu entrei tipo em transe, assim, eu esqueci da dor. Parece que eu falei, eu vou até o fim, desligou uma chavezinha da dor. Eu comecei a controlar minha respiração de novo. E aí eu fui indo e cheguei, completei os 14 quilômetros. Cara, só pra te ter uma ideia, eu completei os 14 km em 1h10 por aí, uma velocidade legal, treino. Mas o grande lance, cara, é que tipo, eu terminei 9h30, 10 da manhã eu terminei, era 7 da noite, eu ainda tava suando, sabe? 7 da noite ainda eu sentia que meu coração tava um pouquinho acelerado. Aí eu fui pra casa, almocei, votei, né, era no dia de eleição. E de noite ainda eu sentia meu coração. Aí eu fui medir minha frequência cardíaca, que deveria estar mais próxima do basal, né? Porque eu já estava descansando. E a minha frequência cardíaca estava bombando ainda. 160, 150. Ou seja, o meu coração estava ali se ferrando, né, cara? Para metabolizar e para restabelecer a minha homeostase, né? O meu equilíbrio. Tamanho foi o estímulo, o choque que eu dei no metabolismo. Então não existe, cara, acelerador maior de metabolismo. Eu vou te dizer assim, ó. Segunda-feira, né, eu corri domingo, na segunda-feira eu ainda estava sentindo meu coração ali trabalhando, meu músculo dolorido, e o corpo ainda, ou seja, 24 horas depois, né, eu ainda estava sentindo o meu corpo, meu metabolismo trabalhando para restabelecer todo aquele dano que eu causei com aquela corrida ao meu corpo. Então não existe acelerador maior de metabolismo do que a atividade física, não existe. Tu pode se alimentar bem, tu pode dormir bem, mas a atividade física é tipo um canhão, assim, sabe? Um canhão, uma bomba nuclear no teu metabolismo. Ela faz o teu metabolismo despertar para nunca mais dormir. Eu só consegui me exercitar depois quarta-feira, porque eu ainda sentia o meu músculo pesado, as articulações cansadas. Então essa bandeira que eu vou gritar e defender e gritar para que as pessoas ouçam façam atividade física.
Comecem com uma caminhada. Eu comecei com uma caminhada também. Pô, consegui correr 14 quilômetros. Hoje, que é quinta, botei uma meta de correr 10 de novo para fechar a semana com a quilometragem que eu quero fazer para mais para frente tentar correr uma meia maratona. Mas façam atividade física. Façam atividade física, saiam da zona de conforto, porque assim, os benefícios, e eu até hoje que, né, a corrida foi domingo, hoje é quinta-feira. Eu tô colhendo até hoje os benefícios dessa corrida. E provavelmente toda vez que tu fizer uma atividade física, vai continuar colhendo, né? Isso aí só tende a progredir, né? É cumulativo, né? É, juro agora, composto. Se tu parar, aí as coisas vão se estagnar e vão voltar ao que era antes, né? Agora, se tu continuar a persistir, né? O que a gente fala sempre, né? Mantenha a rotina, mantenha a constância, persista. Claro, a gente não tá dizendo que tem que fazer uma maratona, né? Não tá dizendo assim que vai, corre, mas isso é inevitável. Te mata. Isso é inevitável. Em algum momento vai te desafiar para alguma coisa, mas enfim, comece, né? O que eu sempre acho interessante como a gente faz campanha para as pessoas pararem de fumar, às vezes, né? No consultório, no dia a dia, né? Ver aquela pessoa que fuma e fala, vou parar de fumar, aquela coisa assim, né? A gente pode abordar, sei lá, 1000 pessoas num dia, cara, mas se uma pessoa para de fumar, é uma grande vitória. Né? E a mesma coisa que a gente faz aqui, né? A gente está aqui passando um conhecimento, né? Tentando transmitir conhecimento científico, conhecimento da nossa vivência do dia a dia, nossas experiências, né? Que muitas pessoas não têm acesso ou às vezes não consegue de uma maneira compilar tudo isso em um lugar só, né? Eles têm que procurar várias fontes de conhecimento. A gente está tentando trazer aqui um conhecimento para as pessoas mudarem de vida, né? E interessa se é uma pessoa que vai mudar de vida, aquela pessoa vai ser impactada por isso e a vida dela vai ser... então, o entorno dela vai mudar também, as pessoas que ela conhece, tudo ao redor vai mudar. E para mim isso é excelente, porque são menos pessoas que eu vou atender na emergência, são menos pessoas doentes que vai ter que dar remédio, então são pessoas que vão viver melhor, vão viver mais, né? Vão poder aproveitar melhor as suas vidas, vão ter uma qualidade de vida melhor, e aí vão ter mais sucesso, porque tudo vai se acumulando na vida da pessoa, né? Quando ela tem um bem-estar, né? Ela vai conseguindo e conquistando coisas maiores para a vida dela, né? Então, acho que é isso aqui que a gente quer pontuar toda semana aqui, que as pessoas nos acompanhem, que passem isso adiante, que vão tentando transmitir para cada vez mais pessoas entrarem nesse mundo aqui e ter esse conhecimento a seu favor. É isso aí. Bom, se as pessoas ficaram aqui até o fim, né? Estamos caminhando para... Hoje foi rápido, final. Nós agradecemos. Esperamos que as pessoas coloquem em prática, né, todo esse conhecimento, e até o próximo episódio. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente até aqui. Curte, compartilha, segue a gente nas redes sociais e qualquer dúvida a gente está à disposição aqui. Tudo de bom.